O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente do Brasil, concedeu hoje entrevista ao programa Pânico. Clima bem descontraído, como é de costume no Pânico, né? Todo mundo fazendo piada, mas também teve muita conversa séria. E eu trago para você os principais trechos dessa entrevista. Sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Você gosta desse tipo de conteúdo? Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos dar uma olhadinha nessa entrevista que o Flávio Bolsonaro, filho mais velho de Jair Messias Bolsonaro, concedeu ao programa Pânico da Jovem Pan. Olha, eu adiantei, eu acelerei um pouquinho aqui o áudio para a gente ver um trecho maior da entrevista. Dá uma olhadinha. O Bolsonaro teve várias vezes aqui, né? Inclusive mesmo antes da primeira... Antes de 2014, já vi, na época do Nióbio, do Pânico Velho. Sim, participou e o Bolsonaro era um cara, viu, Pablo? Ele, sem ser presidente, o presidente continua a mesma pessoa. Eu me lembro. É impressionante. E aquela gente que vinha, né? Parava a Paulinha. É por conta disso que Bolsonaro ainda puxa votos, né? É o maior puxador de votos hoje, né? O Lula tem bastante voto, mas ele não teria tanto votos se não tivesse uma composição muito grande de partidos, né? Parava o prédio. Ele é um personagem, ele é assim, cara. Ele é assim aqui ao vivo, ele é assim em casa, né? As piadinhas, né, que ele faz sem graça, tiozão, ele é assim em casa. Isso prejudica ele quando ele vem pra público, sei quem ele é, e tem muita gente que não tá preparada pra ouvir muita verdade da forma como ele colocava. Então, assim, pra mim, é óbvio que é um herói ali, é uma referência sempre. Ô, Flávio, a gente deseja que ele fique bom logo, né? E, possa voltar aqui e trocar uma ideia. Bolsonaro é um cara bacana. Flávio, indo nesse assunto ainda do Jair, como é que vai ser a participação do Jair nessa eleição? O que pode, juridicamente, o que não pode? Como é que vai ser essa participação dele? Ele vai poder vir a público, ele vai poder dar entrevista, ele vai poder falar sobre o que ele acredita nessas eleições? Como que vai ser essa parte? Olha, pra gente também é uma interrogação, porque ele está censurado. Ele não pode usar as redes sociais dele, ele pode estar autorizado a dar entrevista, mas os advogados sugerem que ele não dê entrevista, porque se ele fala de alguma coisa do processo, dependendo do humor do relator lá no Supremo Tribunal Federal, pode agravar a situação dele, enfim, mais do que já está, né, de transferir para algum lugar pior ainda. Então, assim, vai ser difícil, né, mas assim, eu estou em contato permanente com ele. Os meus sonhos seria que ele pudesse, pelo menos, né, gravar os vídeos, enfim, dar entrevistas com mais tranquilidade. Não sei, sinceramente, não sei como é que vai ser a participação dele direta, mas vou estar em contato permanente com ele, eu não dou um passo sem autorização dele. Como foi a conversa, já que a gente está falando do Bolsonaro, quando ele chegou e falou assim... O Brasil vive hoje um absurdo, né? Com essa prisão de Bolsonaro por um golpe que nunca existiu, né? Só na cabeça sem cabelos, né? Do ministro Alexandre de Moraes e de quem comanda o circo, o sistema. Mas o tiro saiu novamente pela culatra. Quanto mais batem em Bolsonaro, mais humilham Bolsonaro, mais Bolsonaro transfere votos para Flávio, e isso já ficou bem claro, né? Vamos em frente aqui. Sim, Flavião, vai ser você. Pega a bola. É você que vai lá colocar número 10 pro Brasil. Porque tinha a relação do Tarcísio, tinha outros nomes que os partidos queriam. O próprio Valdemar da Costa Neto no começo falava muito, né? Que queria o Tarcísio. Como é que foi a relação do Jair e para ele organizar a política do lado da direita? Bom, eu nunca nunca me mobilizei para ser pré-candidato, assim que tem que falar, né? Pré-candidato à presidência da República. Eu tô há 23 anos na política, comecei com 21 anos de idade, meu primeiro mandato. E, enfim, pesquisa no Rio de Janeiro, que a minha ideia seria a candidatura à reeleição no Senado no Rio de Janeiro. Mas, assim, tem uma coisa que eu respeito mais do que qualquer coisa, que é o feeling político do meu pai. Ele tem um tato, um olhar para tomada de decisões nesse aspecto de qual caminho seguir, quem apoiar, que... Enfim, óbvio que de vez em quando, né, tem uns traidores aí, mas, né, 99% das vezes ele acerta. E ele falou, Flávio, tem que ser você, porque pela estratégia que eu tô vendo aqui, o Tarcísio é um baita do nome, é um cara que é do nosso grupo, do nosso time, eu considero demais o Tarcísio, sempre respeitei e admiro. Eu concordo com a estratégia de Bolsonaro de colocar o Flávio para ser o pré-candidato pelo PL. Eu sempre disse aqui, o Tarcísio seria muito mais fácil de vencer o Lula. Tanto é que ele aparecia nas pesquisas já à frente de Lula. Só que o Tarcísio tem um problema. Ele tem essa amarração com o Kassab, né? Aqui em São Paulo, ele tem essa aliança meio
fragilizada agora, né? Porque o Kassab também colocou o Caiado, o Ratinho, o Leite, para tirar votos do Flávio, né? Porque ele não vai tirar votos do Lula, vai tirar votos do Flávio. Então, essa relação meio que ficou estremecida. Mas o alinhamento entre Flávio e Tarcísio, não tenham dúvida, é para ficar. O trabalho que ele está fazendo no governo de São Paulo em 2022. Ele se elege com o Bolsonaro empurrando ele e hoje ele tem ele construiu uma imagem positiva pela sua competência aqui como governador de São Paulo. E assim, se não fosse o Tarcísio candidato a governador de São Paulo, a gente não teria alguém forte para substituir a altura aqui em São Paulo. Então, muito provavelmente o PT tinha uma chance grande de levar o governo de São Paulo. E na nossa cabeça, a estratégia nacional, a gente tem que aumentar a diferença em relação ao PT que nós tivemos em 2022. E a gente aumentou em alguns lugares, mas não foi suficiente. Então, no somatório do Brasil todo, nós vencemos as eleições. Então, São Paulo é um estado muito estratégico, onde no segundo turno o Bolsonaro teve 11% de votos válidos a mais do que o Lula. E agora, a pesquisa saiu hoje, inclusive, sobre o estado de São Paulo, do Paraná Pesquisa, está dando exatamente já esses 11 pontos a mais de vantagem já neste momento em São Paulo. Então, para a nossa estratégia nacional, é muito importante ter um palanque forte, como o do Tarcísio aqui, e cada estado a gente está analisando dessa forma. Tentando alinhar a viabilidade da pessoa, né, a identificação ideológica com a gente, e pensando no cenário nacional, que a gente faz as contas, né, cara? Se a gente perde um pouquinho aqui na Bahia, a gente negar um pouquinho ali em São Paulo, se a gente perde um pouquinho em Minas, negar mais em Rio de Janeiro, está sendo assim o raciocínio. Ô Flávio, sempre que vem um pré-candidato aqui, já veio, o Caiado colocou... Só para comentar esse negócio do palanque, como é importante, né? No Brasil, a gente tem 4 grandes colégios eleitorais. Quem ganhar nesses, com certeza, será o próximo presidente. Flávio tem palanque aqui em São Paulo. Lula, na Bahia, onde é governada por um petista. Mas Minas Gerais e Rio de Janeiro ainda continuam abertos aí para possíveis alianças. As alianças agora são importantíssimas para os rumos das candidaturas, né? Essa posição, o Zema, a gente sempre fala dessa questão da direita, né? Seu pai é o grande nome da direita, é o líder da direita, mas a gente sabe que tem outros candidatos que se colocam assim também, né? E a pergunta que eu te faço é o seguinte, que eu sempre comento, eu falo, se organizar direitinho, o PT não volta nunca mais, né? Por exemplo, você falou, o Tarcísio, na minha visão, eu gostaria que ele se reelegesse aqui, agora você é o cara que seu pai colocou como nome para seguir os passos dele, só que como eu falei, tem outros candidatos também, né? Eu queria saber como que vai ser a relação com esses candidatos, né? Esses outros candidatos, porque eles também vão estar à frente da possível eleição como presidente, porque assim, o que a gente vê bastante é a direita se batendo. A gente vê bastante essas questões, né? Por exemplo, você não pode discordar alguma coisa ou de repente se colocar como nome que aí vem a treta. E a gente sabe que isso aí só enfraquece a direita e fortalece os caras. Que nem o Caiado veio aqui e falou, o Zema veio aqui e falou, a gente está à disposição, né? Tá indo como pré-candidato, mas o que acontecer no segundo turno vai ter total apoio, se for você, enfim. Como que você se coloca nessa posição assim com os outros candidatos que se dizem também ser de direita? Bom, cara, eu tenho muito claro na minha cabeça que a gente tem um adversário em comum, que é o PT, como você falou. O país não aguenta mais 4 anos de Lula fazendo o que esse cara está fazendo, arrombando aí os cofres públicos. A gente tem a taxa de juros das mais altas do mundo, proporcionalmente aí, né, Spire? E isso reflete uma dificuldade de tomar financiamento. Quem quer empreender no Brasil, primeiro tem que fazer as contas porque o Estado é sócio majoritário do teu negócio. Segundo, uma carga tributária, né, absurda, burocracia absurda, e com a taxa de juros nesse patamar, por causa da gastança do atual governo, da irresponsabilidade fiscal dele, você inviabiliza. Todo mundo prefere pegar um dinheiro guardado, mete lá no CDB, sem risco, para render um pouquinho acima da inflação, ao invés de você investir em abrir um negócio, ampliar um negócio. A quantidade de empresas quebradas. Recorde de empresas, né, quebradas. Então eu tenho muita consciência, Morgado, que eu pelo menos dou o exemplo nessa linha. Eu não só falo, eu pratico o que eu vou te falar aqui, que é, olha, gasta energia apontando os erros do PT, gasta energia falando a verdade sobre esse governo horroroso que está sendo, e vão parar de se dar cotovelado. Só que eu falo isso há anos. Mas o que você prefere? Eu faço vídeo, eu faço postagem, Quero saber o seguinte. O Flávio já se consolida como o nome da direita para as eleições de 2026. A imprensa, em geral, até tenta ainda ressuscitar o nome de Tarcísio. Esse é o sonho do Gilberto Kassab do PSD. Mas o governador tem sido bem claro, ele vai apoiar Flávio Bolsonaro em São Paulo e é um apoio importantíssimo. E o Tarcísio, eu já falei aqui, é um dos poucos leais a Jair Bolsonaro, e essa lealdade é bem clara, né?
Vamos em frente para mais um trecho da entrevista de Flávio Bolsonaro no programa Pânico. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse segundo trecho que eu vou colocar aqui para você. Você prefere Nessa linha. um churrasco com centrão ou jejum com a base? Hã? Porque o PL é um partido imenso. Sim, É um partido se que tornou. tem vários... Sim, é um Graças ao Jair. partido imenso. Porra, olha o que o Jair fez. Eu tava Exato. vendo aqui pensando, ó. Ele fez o Moro, tudo senador, ó. O Moro, Marcos Pontes, o astronauta, Sim. Tereza Cristina, Damares, o Pazuzu. Lembra do Pazuzu? Sim, sim. Pazuzu ele fez. Ricardo Salles, Braga Neto, o próprio Marinho. Tarcísio O Marinho, também. O Tarcísio teve... O Zema ganhou porque declarou voto a Bolsonaro. Exatamente. Não. Então ele Foi fez mais ou menos muito. isso, não. Ele fez muita gente e muita gente meio parecido com o PSDB também ali. Que não é aquela direita que todo mundo fala da direita e tal. Então é uma. Eu sou muito realista. Eu tenho a consciência que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. E assim, eu falo o seguinte, no Congresso tem de tudo, menos quem não teve voto. Ah, não é o ideal, eu não sei o que, mas é o que tem. É o que tem. Então não tem nenhum sentido de eu dispensar pessoas ou partidos do Centrão, como vocês estão chamando, que queiram me apoiar, porque eu sei que eles também têm esse objetivo maior, que é olhar para o Brasil diferente, querer voltar a levar esperança para as pessoas em casa, que o Brasil volte a gerar empregos, criar um ambiente de negócio atrativo para investimentos internos e internacionais. Então, assim, eu tenho a total consciência que é preciso, porque numa campanha, Emílio, eu vou ter o discurso aqui ideológico, as pessoas me conhecem, sabem que eu defendo e tal. Mas na ponta da linha, como é que funciona na prática uma campanha? Quem dá capilaridade para essa campanha são os candidatos a deputado estadual, deputado Sim, federal, sim. candidato ao Senado e ao governo, que são os palanques importantes. Então, assim, eu tô assim, aberto, conversando com todo mundo, coisas que eu posso falar de público, coisas que eu falo de bastidor nas minhas conversas, nas minhas negociações, mas sempre deixando a porta aberta para todo mundo de centro-direita e queira se posicionar junto com a gente por alinhamento no nosso projeto, eu vou aceitar. E não adianta ficar, foi o que o Morgado falou, quando você fica na rede social, dando pancada num cara que é você é centrão, é você não sei o que, cara, são pessoas que vão nos ajudar na campanha, não é inteligente. Mas tem uns ficar batendo. oportunistas, né? Tem. É. Eu de direita de verdade. Só pra fazer uma ressalva aqui também, eu não tô pedindo para as pessoas, né, para de fazer isso. Não, nós somos pessoas públicas, a gente tem que ser cobrado. O eleitor, o internauta que está nas redes sociais no dia a dia tem todo o direito de criticar, de sentar o cacete, mas sim, leve em consideração que a gente está na véspera de uma eleição, que tudo indica vai ser bastante apertada, e que eu sigo aquela máxima que nesse momento aqui o inimigo do meu inimigo é meu aliado. Então, eu tô nessa linha aí. O que o Kassab fez com aquela jogada dele, tentando alguma coisa, sei lá, uma vice-presidência ou uma vice-governadora aqui em São Paulo, foi um tiro no pé. Você viu aí, a terceira via não decolou e, pelo jeito, não vai decolar. Lógico que o Ratinho, com pouca rejeição, deve até crescer durante a campanha. Esses apoios que o Flávio fala aí, eles devem vir só no segundo turno, porque com essa trinca do Kassab para presidente, ele meio que dividiu a direita, né? Então, esse apoio maciço para Flávio Bolsonaro só deve chegar no segundo turno. Quem Pode falar, Sam. Vai lá, Sam. Não, Flávio, você acho que em dezembro se declarou como um Bolsonaro moderado, e eu acho que essa imagem tem um potencial para eleitores, porque você sabe que tem os já decididos e um percentual grande dos que ainda não fecharam o voto. Durante a sua vida como senador, você passou por várias sabatinas, por exemplo, do Zanin, do Dino. Salvo engano, o Zanin você apoiou, inclusive... Não apoio, não votei contra ele, você elogiou, né? Não elogiei, eu falei do perfil que ele tinha como advogado de ser garantista, né? Foi essa expressão que eu usei lá. Então, acho que... Mas, assim, não votei contra, tá, o Zanin, mas assim, acreditando que ele pudesse, se cumprir a lei diferente do que está acontecendo hoje. E aí, como moderado, se é verdade que você pensa dessa forma, o que você pretende fazer na economia? Teve esses dias já falando assim, uma eventual volta do Paulo Guedes, caso você seja eleito. Você tem conversado, até acho que saiu uma reportagem falando, quem será seu posto Ipiranga, ou você ainda não tem nenhum nome conversado? Sam, eu estou conversando com várias pessoas da economia, grande parte das pessoas acho que participaram do nosso governo, e eu tô ainda montando o que é que eu vou oferecer de projeto de Brasil, que eu estou falando projeto de Brasil, não projeto de governo apenas, e muita gente prefere, nesse momento ainda não aparecer, porque vai tomar pancada da imprensa, vão encher o saco. O que está acontecendo aqui agora, vários nomes ficam sendo especulados, sabe? E eu percebo a maldade de parte da imprensa com isso. Por quê? Porque, primeiro, que eu não estou conversando, não convidei ninguém para ser o meu posto Ipiranga, né? E a partir do momento que a imprensa fica especulando, depois a pessoa fala que não vem me ajudar nessa caminhada, vão falar que não estão aceitando caminhar comigo, né, por algum motivo. Então, assim, eu converso com o Paulo Guedes, eu converso com várias pessoas da equipe econômica que participaram do governo, estou aprendendo bastante ainda em parte de economia, mas podem ter certeza que a gente vai trazer uma pessoa que, em primeiro lugar, vai ser infinitamente melhor do que a Haddad, vai ser alguém que entenda de economia, porque o Haddad hoje é o melhor ministro da economia do Paraguai. Porque ele conseguiu levar mais de 200 indústrias já para o Paraguai, a economia do Brasil está toda desorganizada, tudo maquiado, energia cara, custo Brasil caríssimo, instabilidade política, insegurança jurídica por causa desse atual governo. E quem tiver com a gente nessa parte
econômica vai ter que ter essa mentalidade de dar continuidade ao projeto que o Paulo Guedes iniciou. Claro. Pablo, você tem pergunta? Sim, você falou do tesouraço, você participou de um evento ontem, falou do tesouraço, de cortar burocracias, de cortar gastos. Você pretende fazer um choque, tipo o Milei fez na Argentina, ou algo Pablo, a gente vai ter que fazer todas as reformas, né, que tiver ao nosso alcance, porque a nossa despesa tem que caber dentro do orçamento para dar previsibilidade. Mais uma vez, não é para mercado, é para quem quer investir, é para gerar um ambiente de negócio positivo. Quando eu falo tesouraço, cara, é corte de tributos. O Lula aumentou 37 impostos no Brasil. A burocracia voltou com tudo. A gente, quando lá o nosso tinha uma secretaria. E o Lula e o Haddad, né, chamam isso de justiça tributária. É só no governo do PT que eles criam essa narrativa absurda, onde imposto é justiça, só na cabeça do Nove Dedos. De trabalho, que era agregada lá ao Ministério da Economia, né? O Paulo Guedes ele aglutinou essas funções, não tinha ainda o Ministério do Trabalho. A gente fazia revogaço de mais de 1000 normas regulamentadoras, instruções normativas, para simplificar a vida de todo mundo e deixava essa questão ideológica de lado. Até usei um exemplo recente, não sei se vocês viram, é um exemplo bem pequeno, né? Mas o governo brasileiro proibiu de criar peixe, tilápia ali na... Sim, eu lembro isso. Sim. Porque a espécie exótica, não sei o quê, é o governo que diz que quer acabar com fome, né? Tá prometendo que vai dar café da manhã, almoço e janta pro povo desde 2002. E tem gente acreditando até hoje que ele vai precisar de mais um mandato para... E você sabe por que o governo fez isso? Para importar tilápia da Malásia, onde ela é originária, né? Cumprir isso. O Brasil proíbe de fazer a criação de tilápias ali no lago da empresa de Itaipu. Aí vai o Paraguai anteontem, e olha, pode criar peixe aqui sim. Então vai ter uma linha no meio ali, Emílio, que do lado do Paraguai você pode criar peixe, do lado de cá você não pode criar peixe, e eles gerando emprego lá, eles exportando peixe, eles matando a fome do povo deles. Então é um pequeno exemplo ideológico de como é que um governo que tem essa mentalidade errada atrapalha as coisas acontecerem no país. Eles olham para qualquer empresário desconfiando. Pô, tu quer abrir uma barraquinha de cachorro-quente, você tá pedindo CNPJ por quê? Você vai lavar dinheiro? A mentalidade tem que ser ao contrário, você tem que dar garantir o princípio da presunção. A pessoa quer fazer a coisa certa, só quer andar legalzinho dentro da lei, quer pagar os seus impostos lá, sem burocracia, mas não é o que acontece hoje. O governo do PT, o que ele fez foi taxar o povo e aumentar essa burocracia estúpida, né? Um governo retrógrado que vive no século passado e defende uma ideologia que cheira a mofo, a chulé. Como fica claro, a cada dia, o Flávio Bolsonaro se consolida como o principal nome da direita. Ele herdou e continua herdando o capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu vou te mostrar pesquisa, Paraná Pesquisas, Lula perde para Flávio, Tarcísio e Ratinho Júnior em São Paulo, diz pesquisa. A notícia é do Poder 360. E qual a importância do Flávio ganhar em São Paulo? Eu vou mostrar aqui para você. No Brasil, nós temos 4 principais colégios eleitorais. E são eles: São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. E eu perguntei aqui, quem faz palanque para o Lula nesses estados? Em São Paulo, Fernando Haddad, Simone Tebet, Márcio França e Geraldo Alckmin. Em Minas, Rodrigo Pacheco, o ex-presidente do Senado, né, o Pachecuzão, Tadeu Leite, do MDB, e Alexandre Calil, ex-PT, agora republicanos. No Rio, Eduardo Paes, o agora prefeito, candidato a governador, né? Na Bahia, Jerônimo Rodrigues e Rui Costa. Os dois, o Jerônimo, o atual governador, o Rui Costa, o nome do governo, né? O ministro mais poderoso do Lula. Aí eu fiz a mesma pergunta agora para quem é o palanque para Flávio Bolsonaro nesses mesmos colégios eleitorais. Em São Paulo, Tarcísio,
Ricardo Nunes, prefeito da capital, e Eduardo Bolsonaro, mesmo de longe, com certeza fará palanque, porque a gente não pode esquecer, Flávio Bolsonaro foi o deputado federal mais votado nas últimas eleições. Em Minas Gerais, Domingos Sávio, do PL, Matheus Simões, do Novo, Romeu Zema, do Novo, que é o atual governador, no segundo turno, tá, o Zema, porque no primeiro turno ele deve apoiar a turma do Kassab ou se candidatar à presidência. Eu creio que não. Ele deve provavelmente vir para o Senado. E o Nicolas, que não preciso nem comentar, né? Que é um belo palanque. No Rio, Cláudio Castro, o atual governador e provável candidato a senador. E Altinês Cortez, ele é o líder do PL na Câmara hoje. Na Bahia, João Roma, ele foi ministro, né, do Lula. Rogério Marinho, um senador muito atuante e muito fiel ao ex-presidente Bolsonaro. O Flávio, eu repito aqui, se consolida como principal nome da direita à presidência em 2026. Enquanto Lula fica estagnado, Flávio continua crescendo e deve crescer muito mais, porque quanto mais ele fala, como nessa entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan, mais ele cresce. E a gente tem muito tempo ainda para conhecer melhor o filho número 1 do Jair Messias Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final.